Oi gente, tudo bom? Meu nome é Larissa Sampaio e estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Conversando com a Nutricionista, nosso bate-papo com o profissional. Eu estou aqui mais uma vez com a Isabela, ela é nutricionista materno-infantil. Nós já gravamos um vídeo juntas, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Nós falamos no primeiro vídeo sobre introdução alimentar, como ela deve ser feita. E tem dicas ótimas aí para quem está nessa fase de introdução alimentar com o bebê. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alimentos que devem ser evitados na infância. E ela está aqui para contar, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tipo de alimentos, né? Agora conta pra gente por que determinados tipos de alimentos eles devem ser evitados, tipo açúcares, né? Esses alimentos industrializados. Isso. Hoje, gente, esses alimentos industrializados, né, devem ser evitados porque eles são muito processados. Então, eles nos seus ingredientes levam muitos aditivos químicos, né, muitos conservantes, aromatizantes, umectantes, tudo que a indústria coloca ali naquele produto, tanto para aumentar a vida de prateleira, quanto para dar alguma característica de umidade ou de sabor, textura. E essas substâncias são prejudiciais para a gente e principalmente para um bebê, para uma criança, né? E além disso, eles têm pouca quantidade de nutrientes, né? Por serem muito processados, eles acabam perdendo os nutrientes que tem em maior quantidade no alimento natural, né? E a gente ouve muito, né? Nossa, mas eu comi a vida inteira tal comida e nunca morri. Gente, todas as pessoas, eu vejo isso, acontece comigo e com várias outras pessoas que eu conheço do meu círculo de amizade. Às vezes a gente tem uma alimentação saudável, nós procuramos ter uma alimentação mais saudável, as pessoas sempre jogam essa piadinha, né? Realmente, Larissa, eu uso também muito essa piadinha, né, de que não morri, então por causa disso eu vou dar para o meu filho. Nunca passei mal. Existem várias frases. Isso é um pouco ilógico, porque se você sabe, né, hoje a gente tem muita informação, a internet, a televisão, às vezes são informações não tão boas, mas a gente sabe, por exemplo, que o refrigerante não faz bem. Mas algumas pessoas dão e acabam falando isso, nunca passei mal. Mas se você for investigar, você não morreu, né, como diz a piada, mas vamos ver como é que tá os seus níveis séricos, né, de glicose, como é que tá o seu corpo, porque a saúde não é apenas morrer, né, você pode aparentar bem, mas você às vezes não dorme bem, às vezes você não tem um intestino bom, não tem uma imunidade boa. E esses alimentos, eles estão contribuindo para que você não tenha essa saúde ótima. Às vezes você não percebe isso, né? E às vezes percebe só a longo prazo, né? Exato. Às vezes eu vejo muitas pessoas na vida adulta começa a ter certas alergias e quando era criança não tinha. E às vezes não linka, né? Não sabe que foi aquele comportamento alimentar que causou, né? E aquele comportamento alimentar a vida inteira, né? Inteira, exatamente. É verdade. A gente pegou alguns alimentos que mais são vendidos nas prateleiras dos supermercados pra gente falar um pouquinho desses alimentos, o porquê eles devem ser evitados. Suco de fruta de caixinha, né? Tem aquelas propagandas lá e 20 laranjas no potinho, na caixinha do suco. Ele realmente é muito comum e muitas pessoas acreditam que é melhor, que é uma opção até para o refrigerante. Eu não tomo refrigerante, mas aí tomo suco de caixinha, né? Mas se a gente for observar, ali naquele suco ele tem muito açúcar, tem pouca quantidade da fruta realmente, às vezes 10% da fruta, o resto é açúcar e conservantes que vão ser ruins tanto para a criança, né, pela quantidade de açúcar e de conservantes. Então não é algo indicado, não é melhor que o refrigerante, às vezes tem uns que tem a mesma quantidade de açúcar que tem no refrigerante, tem no suco de caixinha. Então é melhor, se for oferecer o suco, primeiramente oferecer a fruta, né? Porque tem as fibras. Se for oferecer, que faça o suco em casa, natural, né? Com fruta mesmo. E às vezes não tem a fruta, compra polpa, né? Compra polpa, isso. E deixa congelada. Igual às vezes eu sempre falo, gente, uma fruta tá perdendo, não joga fora. Congela, porque ela pode virar um suco depois, né? Eu digo assim que o congelador é o melhor amigo da alimentação saudável, porque você pode congelar várias coisas e ajuda muito, às vezes na correria também, você não tem algo ali, mas tem algo congelado muito saudável que você fez. Outro item que também é campeão de vendas aí, de compras
como os papais e as mamães aí de plantão, é os famosos achocolatados, né? Também. Como os pais compram pros filhos. Compram, e às vezes também com essa visão de que faz bem, até mesmo por uma questão que a mídia traz, né? Se você for ver uma propaganda... Rico em ferro. Rico, enriquecido, então a propaganda, se você começa a observar as propagandas, né? A criança tá lá no sofá, cansada, sem energia, aí o pai vai lá e dá um todinho e a criança fica cheia de energia, forte, é verdade. Né? Então é uma questão que é a propaganda que a mídia traz e às vezes acaba entrando até de forma inconsciente, mas é outro item que deve sim ser evitado porque tem muito açúcar. Ele é mais da metade dele é açúcar e pouca quantidade de cacau, que seria o ingrediente que traria alguns benefícios, né? Mas que não tem. E além disso, o leite, né? Leite de vaca, laticínios, a gente indica introdução após 1 ano de idade. Nosso terceiro item que nós escolhemos para falar são os biscoitos, né? E eu acho que os pais mais dão para as crianças são o biscoito de maisena, né? Principalmente ali na introdução alimentar. Às vezes o dentinho da criança está nascendo e o pai coloca um biscoitinho de maisena para ele comer, né? Realmente o biscoito de maisena é muito comum encontrar os pais darem para crianças, mas ele é muito refinado, o ingrediente principal é a farinha branca, né? E tem açúcar também, então até porque ele é utilizado em receitas assim mais doces, né? E também tem muitos conservantes, muitos aditivos alimentares. E tem muitos estudos atualmente relacionando esses aditivos com alguns problemas, por exemplo, hiperatividade na infância, né? Então é realmente todo o alimento que é industrializado e que traz esses aditivos, sempre observar na lista de ingredientes, são aqueles nomes estranhos, né? Pirofosfato, de só aqueles nomes. Esses são aditivos, a gente deve evitar esses alimentos. E para finalizar, as nossas escolhas de falar de alguns alimentos seriam as balas, né? Tudo que tem açúcar ali, que a gente sabe que tem muito açúcar, não é nem um pouco, nenhuma mídia mente dizendo que não tem açúcar, que é bala, pirulito, chocolate, né? E o açúcar mesmo, o doce, ele tá muito atrelado à criança, né? Então, às vezes, muitas pessoas querem demonstrar um carinho para a criança e dar um pirulito, dar um chocolate. A intenção dela na sua origem é uma intenção boa, né? Mas se você for pensar que esse açúcar não é bom porque, além de não trazer nenhum nutriente, não traz nenhum, a gente chama de caloria vazia, né? Só traz calorias ali. Ele também prejudica a formação do paladar, porque se você consome muitos alimentos ricos em açúcar, esse paladar vai sempre exigindo esse teor elevado de açúcar para conseguir sentir o sabor doce. Então, por exemplo, quando a gente falou do fazer suco em casa, não adoçar com açúcar, nenhum tipo de açúcar, até aquelas que dizem ser mais saudáveis, após apenas só dos 2 anos de idade que o Ministério da Saúde recomenda utilizar. Então, balas, doces, chocolates, tudo isso, evitar realmente, porque não traz nenhum benefício, não tem nenhum nutriente. Mas, Isabela, existe alguma forma? Às vezes o pai quer dar alguma coisa parecida, porque às vezes um coleguinha, um primo, por exemplo, come um iogurte, né? E aí a criança também quer. Existem formas de poder substituir alimentos mais saudáveis? Existe, com certeza. E a forma disso é de você tentar fazer esses alimentos de forma mais saudável em casa. Hoje em dia, infelizmente, a gente acaba dedicando pouco tempo para alimentação, né? Acaba utilizando muito esses alimentos industrializados que são mais práticos, né? Mas também pode ter praticidade em casa. Então, por exemplo, no caso do iogurte, né? Uma criança que já possa consumir laticínios, você pode fazer iogurte em casa natural, que fica muito bom. Você pode bater com frutas da preferência que vocês gostam mais. Comprar aquele iogurte natural mesmo, pode né? Pode comprar também aquele natural, que não tem nem açúcar, nenhum aditivo. E aí bate com alguma fruta que você quer, um morango, aí vira um iogurte de morango. Exato, você pode deixar na geladeira ali para você consumir quando você quiser, não é trabalhoso. Outras formas também, você pode fazer em casa um cookie, um bolo saudável, utilizando ingredientes que você sabe, que você conhece, que são bons. E aproveitar esse momento e levar também a criança para a cozinha, né? E isso também ajuda muito a ele querer experimentar, porque ele esteve ali praticando, fazendo aquele alimento, então ele vai se sentir mais instigado a poder provar. Então realmente consumir os alimentos in natura ou minimamente processados, você fazer em casa mesmo a sua versão
melhorada, mais saudável e com o tempo isso vai ser um hábito e vai ser muito prazeroso. Então foi esse o vídeo de hoje, eu adorei, porque eu acho que informação é tudo, é uma maneira da gente começar a mudar os nossos hábitos. E se vocês quiserem que depois a gente traz alguma receita aqui pra vocês, a gente faz, não faz? Com certeza. Terão mais vídeos sobre alimentação infantil, eu espero que vocês gostem. E se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, dá um gostei aqui pra gente, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então, beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!